Olá, diante de tantas perguntas, dúvidas, questionamentos, e consultas que tivemos aqui no escritório de advocacia empresarial, nós resolvemos gravar esse vídeo de uma forma bem resumida para orientar, todos os empresários aí que estão em dúvidas com relação a algumas flexibilidades, que o governo instituiu dentro da área do direito do trabalho por meio da medida provisória 927. Antes de mais nada, antes de nós aprofundarmos essa questão aqui da medida provisória em si, é importante a gente ressaltar o contexto social, é importante ressaltar o espírito dessa, como diz o espírito da lei, o espírito dessa medida provisória. No seu artigo 1º, parágrafo único, a medida provisória ela faz menção ao Decreto Federal número 6 de 2020, em que o governo federal instituiu o estado de calamidade pública. Portanto, no parágrafo 1º da MP, do seu artigo 1º, ela já define que para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. Então, essa situação de força maior, ela já é mencionada, já é prevista na própria CLT. Então, se a medida provisória se resumisse apenas nesse artigo 1º, instituindo força maior para fins trabalhistas, nós já teríamos uma legislação, alguns artigos na CLT, que autoriza o empresário praticar algumas alterações no seu contrato de trabalho. Quais são elas? Artigo 502 da CLT autoriza a dispensa do trabalhador. E com detalhe, essa dispensa ela será remunerada em 50% das verbas trabalhistas. Ou seja, a multa rescisória do FGTS, que é de 40%, será paga na ordem de 20%, e assim sucessivamente. O artigo 502 da CLT, ele determina a aplicação mediante alguns critérios, autoriza a aplicação mediante alguns critérios. Quais são? Primeiro, força maior. Isso já está claro aí, a questão do coronavírus, estado de calamidade pública e a força maior instituída pela medida provisória. Temos já um embasamento legal para isso. Segundo, extinção de alguma filial, algum estabelecimento ou da própria empresa. Então, essa demissão ela não vai ocorrer com a empresa dando sua continuidade. Nos casos em que há fechamento de filial, estabelecimento ou da própria empresa, o artigo 502 prevê a dispensa com o pagamento de 50% mediante a questão da força maior. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Segundo ponto, redução salarial. Está no artigo 503 da CLT. Essa redução ela pode ocorrer até 25% do salário. E isso você não precisa da autorização do empregado. A CLT ela já prevê isso, mediante também, no caso de força maior, e um detalhe, a empresa deve comprovar prejuízos, o que não é muito difícil nos dias em que estamos vivendo. Claro que para algumas atividades a gente observa, como supermercado, farmácias, o seu faturamento permanece inalterado, em alguns casos até aumentou o faturamento. Já serviços e outros ramos do comércio, a gente sabe que o prejuízo é notório. Então, veja, essa redução salarial de 25%, ela já está autorizada na CLT, no artigo 503, mediante caso de força maior e que haja prejuízo comprovado. Tudo isso o empregador pode fazer sem autorização do empregado, E veja,
E também o empregador não tem nenhum vínculo, nenhuma obrigação de garantia de emprego. Isso está ressaltado na CLT, né? Existe uma discussão doutrinária, jurisprudencial, com relação a esse artigo 503 da CLT. Em alguns casos é dito que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Porém, o nosso entendimento é de que uma lei só pode ser revogada por meio de outra lei, o que não ocorreu ainda com o artigo 503 da CLT. E o último artigo da CLT que eu gostaria de mencionar aqui, ele não está abarcado nesse capítulo da força maior, porém eu quero ressaltar justamente porque ele embasou o artigo 18 da medida provisória 923, pelo qual foi revogado horas depois, né, do seu decreto. Então veja, a CLT ela permite a suspensão de 2 a 5 meses, suspensão do contrato de trabalho de 2 a 5 meses. Está no artigo 476-A da CLT. Mas isso não requer a força maior. Simplesmente o fato de uma queda na demanda, porém alguns requisitos devem ser observados. Primeiro, essa suspensão ela só pode ocorrer mediante uma aplicação de cursos e também de atualizações ou em casos de qualificação, né, programas de qualificação do empregado. Então veja, o empregador passa a fornecer esses cursos e ele suspende o contrato de trabalho, mediante um pagamento que o empregador vai instituir, no sentido de uma ajuda de custo, mas salário não vai existir, porque o contrato está suspenso. Veja, porém, o que a CLT determina é que, para que haja essa suspensão do contrato de trabalho, deve haver, conforme o artigo 476-A, deve haver autorização do sindicato e também concordância do empregado. Então, isso já está previsto na CLT. Isso ocorreu muito com as montadoras, fábricas, né? Que, num certo período do ano, havia uma queda na demanda, havia um acordo entre o sindicato, o empregado, o empregador, e esses cursos eram proporcionalizados e de forma que havia suspensão do contrato de trabalho. O que o governo colocou aqui no artigo 18 foi basicamente o teor desse artigo 476-A, porém sem autorização do sindicato, tendo em vista a força maior. Isso provocou algumas discussões já nas primeiras horas da publicação do decreto, porém não chegou a completar um dia, né? Já houve a revogação desse artigo. Então só queria esclarecer aqui a questão da força maior, que foi o que embasou a flexibilidade de algumas normas trabalhistas por meio da medida provisória 927. Então, daqui para frente, nós vamos agora pontuar cada uma dessas medidas flexibilizadas, cada uma dessas normas flexibilizadas pela medida 927.